né? E ficam. Então, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz aqui com o nosso segundo Círculo de Alice, com a minha querida parceira Rosa, Maria Rosa. Eu adoro esse nome, Rosa, né? Uma rosa. Obrigada. Então, nós hoje temos duas leituras, né, muito emocionantes. E para começar, antes de qualquer coisa, eu pedi para a Cris, que está ali, para ela ler o poema, um poema que ela escolheu. Vamos começar direto e depois a gente dá alguns avisos. Pode ser, Cris? Pode ser. Então vamos lá. Círculo Eu acho Recato que do corpo e da alma. vai ter que Poema. tirar, só um minutinho, Cris. Vai ter que tirar o áudio do outro, não é isso, Rosa? Porque tá dando eco. É, se tiver dois celulares É, ligados, desliga um, é. usa só o seu, porque está dando eco. E não dá Aqui, ó. interferência no outro. O seu perto, a dela perto do seu. Pega o outro celular ali, ó, o seu, Cris, e desliga, senão a gente não consegue ouvir direito. Só um pouquinho. Ou leva lá para o outro lugar, se não conseguir desligar rápido. É, dou livre o recado Tem que do ficar corpo fora e do da seu alma. quarto, ó, porque tá Poema. dando eco. Tá dando eco ainda. Recado do corpo e da alma. Recado do corpo e da alma. Poema Rosiana Morrai. Instalações Juliane Carvalho. Circo clandestino. Às vezes eu virava a primeira bailarina e dançar debaixo da lona, com sapatilha esticada. Era como acender cristais, uma noite muito escura. Eu ia voando, tocando estrelas, tomando nuvens, rodando o mundo no meu circo clandestino. Que lindo! Essa foi a sua preferida, né? Parabéns. Que lindo. Trapézio. Só um minutinho, Meu Cris. corpo. Tá. Vai lá. Lê. Pode ler. Trapézio. Meu corpo oscila entre o céu e a terra, a noite e o dia, o mar e o deserto, como se no trapézio, pendurado sobre o tempo, meu corpo oscila, toma impulso e no salto mergulha sobre a vida. Lindo! Muito obrigada. Parabéns, Cris. Muito obrigada a vocês. Então vamos lá, queridas. É com muita alegria que estamos aqui no nosso segundo Círculo de Alice e a Rosa vai começar a nos dar algumas informações sobre a autora, não é isso, Rosa? Sim, é uma coisa. Hoje, o nosso encontro, né, nós queremos que vocês sejam as protagonistas. Então, a Isso. gente vai falar um pouco e depois vai passar para vocês. Então, a Catarina já fez assim, Como é que uma aumenta? análise de todas as poesias. Não sei, eu estou fazendo parte, não. É mesmo, Catarina? Achei super legal. Tem a Poliana, que quer apresentar uma poesia dela, e as outras, né? A Leni também, que pode ler. Quem tiver tido oportunidade de ter Isso. lido Pode as levantar a mão, poesias né, Rosa? e escolhido, né? Escolhido uma, duas que queira ler e fazer o comentário, é esse o nosso objetivo. Não só das poesias, mas também da crônica da Lia Luft. Então, eu vou falar um pouquinho só da Rosiana Murray. A Rosiana Murray é carioca, nasceu em 1950 e é filha de poloneses emigrantes da Segunda Guerra Mundial. Ela é formada em literatura francesa pela Universidade de Nancy, é poetisa e escritora de obras infanto-juvenis, mas ela fala que as obras delas são obras dedicadas a qualquer público, que não existe essa separação da idade e do público infantil ou não. E no dia aconteceu, né, a Rosiana Murray, quem seguiu aí os noticiários ficou sabendo
que no dia 5 de abril do ano passado, ela estava saindo da sua casa às 6 horas da manhã para ir para a academia. Ela morava em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E ela foi atacada por 3 pitbulls que estavam soltos na rua. Então, ela foi arrastada por mais de 5 metros, ela perdeu, né? Ela teve os braços, as pernas, o rosto, o abdômen muito machucado. Ela ficou internada 13 dias, passou por várias cirurgias, ela perdeu uma das orelhas e teve que amputar um braço. Em janeiro desse ano, ela colocou uma prótese biônica. E quando ela ainda estava no hospital, ela disse, achei fantástico isso que ela disse, estou viva, mas como no livro que lemos no Clube da Casa Amarela, Escute as Feras, de Natasha Martin, a história a história conta de uma mulher que foi atacada por um urso, e ela lutou e venceu. E no final, é uma mulher meio humana, meio urso. Aí a Rosiana Murray diz, eu também me sinto meio humana, meio mulher selvagem, porque eu venci. E ela, quando volta, ela promete voltar ao hospital e fazer um sarau de poesias e dar para aqueles funcionários que cuidaram dela um livro dela autografado pela mão esquerda. E ela diz, agora, ou eu aprendo a escrever com a mão esquerda, ou eu, né, me adapto à prótese. E uma coisa que ela diz, mesmo nos piores cenários, há que buscar beleza. Esse é o nosso ofício e a paz acima de tudo. E quando ela estava no CTI, ela escreveu um poema dedicado aos funcionários do hospital que cuidaram dela. E ela chamava os funcionários do hospital de anjos. Olha que coisa mais linda que ela escreveu para eles. Um anjo varreu a tristeza da casa, com suas asas feitas de alguma coisa que não conhecemos. Varreu como varrem ruas e praças. Juntou tudo em suas mãos. Soprou, soprou, soprou. Então, ela chama, né, ela chamou e chama os funcionários que cuidaram dela de anjos, porque eles cuidaram dela, eles sopraram as suas feridas, né? Eles varreram as suas dores. É muito bonita a forma como ela escreve. Então, por que será que nós escolhemos esta autora? Para falar de travessias. Por que será que nós escolhemos poesia? Porque a poesia é transcultural e é atemporal. Ela nos une enquanto seres humanos, enquanto mulheres. Ela transcende fronteiras físicas e culturais. A gente consegue captar a mensagem da poesia que nos toca e nos atravessa como seres humanos. Então, Recados do Corpo e da Alma, né, é um livro de poemas que, como a Rosiana Murray mesmo diz, para jovens de todas as idades, para nós, jovens que estamos aqui. Para amor entre humanos é sempre, é um chamado, é uma espera, é uma descoberta. E ele é levemente erótico. Aí, Vanessa que gosta disso, porque a vida é corpo, é alma, tudo junto e misturado. E a ilustradora, né, gente, do livro, Juliane Carvalho, eu não vou ler, mas achei muito lindo o que ela escreveu no livro também, porque ela ilustrou com peças que ela colheu lá fora. O nome de ilustradora, ela deu o nome de instalação poética ou artefatos poéticos. Bom, e da Lia Luft, a Lia Luft também é uma mulher para além do seu tempo. Ela nasceu em 1938. A Lia Luft é filha de imigrantes alemães.
E durante a juventude, ela foi considerada uma menina desobediente e contestadora. Chegaram até colocá-la em uma escola interna por causa disso. E para o seu tempo, né, gente? Ela casou-se, depois de muito tempo de casada, separou do marido, foi morar com o Hélio Pellegrino, que também era escritor e, e psicanalista. Quando o Hélio Pellegrino morreu, ela voltou para o ex-marido dela. Então, é toda uma movimentação na vida da Lia Luft que nos leva a nos identificarmos com a crônica, a idade e a mudança também. Então, agora a gente vai abrir para. Eu vou fazer o primeiro convite, depois vamos deixar. Eu não vi. Vanessa, você viu alguém levantar a mão aqui? Não, por enquanto não. Levantou a Leni. Ah, a Leni. Muito bem, Leni. Pode ir. Bom, eu escolhi um poema que tem muito a ver comigo, e eu vou explicar posteriormente. Chama Aquele Espelho, Espelho Meu. Espelho, espelho meu, diga a verdade. Quem sou eu? Se às vezes me estilhaço, se às vezes viro mil, se quero mudar o mundo, se quero mudar o rosto, se tenho sempre na boca um gosto de água e de céu. Se às vezes sou tão só quando me viro do avesso, se às vezes anoiteço em plena luz do sol, ou então amanheço com vontade de voar. Espelho, espelho meu, diga a verdade, quem sou eu? Bom, esse poema foi escolhido porque eu sempre tive um problema muito sério com o espelho, a vida toda. Uma adolescência muito sofrida que só conseguia ver no espelho um lado ruim, né? Eu me achava horrorosa. E foram muitos anos de sofrimento com essa questão do espelho. Teve um texto que eu escrevi, inclusive, que eu falava que eu só não quebrava porque senão minha imagem ficaria refletida 1000 vezes e o sofrimento seria 1000 vezes maior. Felizmente, eu consegui me libertar todos esses males e hoje quem sou eu? Eu sou uma mulher linda, inteligente e feliz. Só isso. Que linda você, Leni. Que maravilha, gente. Olha, Obrigada. como que a gente passa, né? Como que a gente passa por diferentes fases da vida. Mas vamos lá. Tem mais algum, Leni? Ou você Que fica lindo, nesse? Leni. Eu queria falar, assim, que aproveitando o que você disse, que acho que todas nós mulheres já vivemos essa relação um pouco complicada com o espelho em algum momento da nossa vida, não é? Não é assim? E como? E como? Nós nos julgamos Não só. muito, tanto, não é? Com certeza. Muito bem, Leni, amei o seu relato. Vamos lá, Marcela levantou a mão, né? E a Poliana também, não é isso? É. Depois a Marcela, Poliana e a gente passa para a Catarina. Pode ser? Claro, vamos lá. Então vamos. Então, olha, eu escolhi a poesia O Telhado. Eu adorei. É o telhado, no telhado. Depois, se eu puder, eu posso ler uma poesia minha que se trata próprio que relata a própria travessia de uma pessoa que eu conheço. Pode ser? Claro, pode sim. Uma honra, né? Com Então, certeza. eu Muito vou ler. obrigada por compartilhar conosco. Tá legal, obrigada. Então, primeiro eu vou ler no telhado. O meu jeito é estar sobrando, em nenhum lugar, cabendo inteira, um pedaço de mim no telhado, na fronteira entre a razão e o descalabro. Esse jeito de traçar o ar como se passasse manteiga no pão. Eu me sinto muito assim, em cima de um sobrado e às vezes não me sentindo em lugar nenhum, mas mesmo assim me sentindo bem. Então, olha, eu vou ler agora um aforismo de minha autoria, que eu publiquei num livro que foi publicado no Brasil mês passado.
E esse aforismo retrata muito a travessia de uma pessoa que eu conheço, é minha sobrinha, e que passou por um momento muito difícil. Então, eu vou ler. O suicídio. O suicídio é o ato carnal que abriga uma alma em luto. Mas você não é morte, tu és vida. Viver é valorizar gestos simples da vida, um olhar, um abraço, um beijo, um sonhar. Sonhar é ser uma nômade que viaja dentro de si. Permita-se, lute, escreva. Escrever é o abraço dos seus eus, o visível e o invisível. Linda mulher, não desista. Ser mulher é ter coragem de caminhar de mãos dadas com a esperança. Não existe o amanhecer sem o pôr do sol. Respeite e perdoe as suas fragilidades. Perdoar é não dar espaço ao ressentimento que gera raiva, a raiva que gera o rancor, ao rancor que gera o ódio, ao ódio que gera fúria. Não beba o veneno, liberte-se. A liberdade é preencher sua vida com momentos intensos, carícias leves, sussurros doces, olhares tenros e reunir-se com amigos sinceros. A amizade é ser a sua melhor amiga. Ama-te. Amar é se casar consigo mesma, prometendo-se fidelidade, respeitando-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Amém. Esse aforismo eu dediquei à minha sobrinha num momento muito difícil que ela passou. E essa foi a sua travessia. E essas foram as palavras de encorajamento que eu dei para ela. Lindo. Que coisa maravilhosa, Marcela. Que sensibilidade, Obrigada. quanto amor, quanto carinho e quantas palavras, né, de amizade e de força você colocou nesse poema para sua sobrinha. Lindo demais. Obrigada. Emocionante, Marcela. Parabéns. Obrigada. Obrigada. E agora Então, quem vamos é? para a Poliana. A A Poliana, Poliana? Olá, gente, tudo bem? Boa noite para vocês, boa Quer tarde ligar para sua mim. câmera? Então, dizem que não tem problema com espelho, eu tenho problema com vídeo. Ah, mas liga a sua câmera só agora, por favor. Ligou. Vai ligar? Peraí, eu sou péssima de tecnologia, gente. Agora, pronto, consegui. que ótimo. Obrigada, Poliana. Bom, gente, então, é que eu não recordo o nome, Leia, Tá bom? Leni, leu sobre o Leni. espelho, né? Também foi Aham. um dos meus prediletos, porque me senti representada nesse poema. E por que me senti representada? Assim, porque é disso que fala, assim, somos tanto e tão mutantes, né? Mutantes a cada instante. E aí eu vou dar uma passeada nos outros poemas aí, né? Onde ela fala, né? Aproveitando o instante, mutantes a cada instante. E o instante, como diz ela, é estilhaço de uma coisa maior. E aí caiu lá na atriz, no poema da atriz. Estou passeando em todos aqui. Onde ela fala assim: que bom seria se eu fosse atriz. O meu quarto um camarim debaixo do espelho, cigana ou rainha louca, eu sempre seria outra. E fala um pouco dessa caminhada nossa de amadurecimento, né? Assim, que a gente, quando é jovem, a gente quer sempre ser o outro, né? Ser como o outro. E aí a gente vai amadurecendo e buscando essa autenticidade, né? O ser próprio que a Marcela recitou aí na poesia dela, né? Que é o casar-se com si mesma, a fidelidade a si mesmo. Então, assim, eu dei só uma passeada aqui nesses poemas, só uma
uma devagada mesmo. E aí eu quero aproveitar e fazer uma intertextualidade aqui desse instante com uma escritora que eu gosto muito, que é saiu. É a Ana Cláudia Quintana Arantes, vocês conhecem? Eu conheço, maravilhosa. Pois é, eu sou fã dela. Eu É, também. eu separei aqui um trecho Bom, aqui para ler para vocês, mas é coisinha bem pequena mesmo. Só que saiu. Saiu. Não, achei. Ela fala também sobre um instante aqui, né? Quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. E ela cita o exemplo, né, de você quer comprar um carro. Aí você, eu quero comprar um Ford Ka. Aí eu sempre vou ver Ford Ka pela rua. Antes eu não via nenhum, de repente eu começo a ver 10 em 10 minutos, né? Então, assim, é esse universo nosso é esse que a gente quer enxergar. O que a gente está imerso nele, né? Não é o mundo todo. E aí a gente volta para a autenticidade. E volta para Rosiana Murray. E para todos os poetas, poetisas, né? Que estão sempre buscando esse dentro da gente, né? É isso. agora, a Poliana, gente, eu fui privilegiada, porque ela compartilhou comigo algumas poesias que ela escreveu. E eu gostaria que você socializasse uma das suas poesias conosco, Poliana. Então eu vou na trilha da Marcela. Também vou falar um pouquinho sobre essa coisa da morte da vida, né? Tem pouco tempo que eu comecei a escrever, eu gostava de escrever quando eu era adolescente, depois eu fui ser mãe, parei, aí agora eu estou voltando. Chama Cotidiano Descontinuado. Meus olhos presenciaram a degradação, meus braços quiseram lhe abraçar. Seus dentes sorriram para mim. Minha razão lhe dissecou a anatomia. Ascosos decompositores, cúmplices da materialidade esvanecida no escuro subterrâneo insólito. A morte devolve à terra sua composição. O humano se integra à natureza. Eis, portanto, a comoção. Sabe aquela sensação quando você está gostando do jogo e o tempo acaba? A morte traz para mim, não o medo, mas a pena desse enredo que tanto estava aproveitando acabar cedo. Será merda punição? A gente não vale nada, eles dizem. No microcosmo, penso, um bom tanto significamos. No macro, somos poeira, veneno ou partículas de oxigênio em estado de evaporação. Tal como o cérebro, não usamos toda a nossa potencialidade, intensidade, sagacidade, desfrute e intenção. Dualidade do ser, vida, morte, corpo, alma, coração, oração. Tenha mania de viver, bate a porta a certeza, um dia vais morrer. Por isso realize a proeza de por dentro crescer. A brevidade encurta a vida, acelera a emoção, aumenta a ansiedade, ao divino faz menção. Não pensa na sanção, liberta a alma, alça voo, o caminho é o perdão. Tempo, eu te imploro, por favor, não corra em vão. Sim e não. É isso. Maravilhosa essa poesia, principalmente lida por você. Maravilha, E Poliana. sabendo em que contexto você a construiu. Meu Deus. Quer contar para nós, Poliana? Foi logo após a exumação do corpo das minhas tias, que eram como mães para mim, e da minha filha, que morreu neném ainda. E lendo Ana Cláudia É isso. Quintana. Muito profunda mesmo. Bom, Emocionante. obrigada, Poliana. Eu que Obrigada, agradeço. Poliana. Obrigada, gente. Vamos passar para a Catarina. Oba, Catarina bora já lá, tirou o bolo. Catarina. Catarina já tirou o bolo do forno. Cadê o bolo? Tô esperando aqui o bolo. É,
Ainda está fazendo o segundo bolo. Aqui, é porque, na verdade, isso é um hábito que eu tenho quando eu vou lendo, então eu vou marcando, escrevendo sobre tudo que o significado que tem para mim. Então, na crônica, né, da Lia Luft, frases que já estavam na própria crônica, eu falo que, para mim, resumiram tudo. Que a primeira é a fonte da juventude, chama-se mudança. E realmente eu acho que a gente que está disposto a mudar sempre, nós não envelhecemos. A gente está sempre ali, como diz assim, bebendo da água da fonte da juventude. A única maneira de ser idoso sem envelhecer é não se opor a novos comportamentos, é ter disposição para guiná-los. E aí, eu, assim, em 2019, quando eu aposentei, então aquela sensação, né? Acabou o mundo, porque o trabalho diário já não tem mais e tudo, estou aposentada. Só que aí, assim, resolvi estudar, resolvi participar do Tertúlia, resolvi participar de outros clubes do livro, porque eu adoro ler e tudo. Então, assim, não aconteceu nada, foi maravilhoso. Eu falo que é uma nova fase, então eu acho que a gente dá uma guinada total. Eu saí da área da engenharia e fui para a área literária. Foi assim, mudança total. Mudanças fazem milagres por nossos olhos, e é no olhar que se percebe a tal juventude eterna. Quem dá vida ao olhar é a vida que a gente optou por levar. Olhe-se no espelho. E isso é algo que eu faço todos os dias e por assim, sempre, nunca tive problema com espelho, sempre gostei de olhar, sempre, como diz assim, me achei linda e maravilhosa com um sorriso no rosto, nunca tive problema. Mas eu com minhas filhas, a gente passou por um momento assim que foi difícil, que foi por causa de sequestro, né? Eu e minha filha nós fomos sequestradas. E aí, na volta, então, assim, com uma terapeuta, no consultório dela estava escrito em cima do espelho: sou a única responsável por minha felicidade. Essa frase eu falei assim, todos os dias eu me olho no espelho e eu lembro disso, né? Porque um dos traumas que a gente pode ter, né, em relação ao sequestro é exatamente esse da gente achar que a gente é que fez alguma coisa errada, que a nossa vida é que estava errada. E na verdade não é isso, né? O bandido é que está errado e assim, a nossa vida a gente tem que continuar vivendo daquele jeito e a gente é responsável por todas as escolhas, pelo que a gente faz, por tudo que nos acontece. Então, assim, eu adorei ler essa crônica, porque aí me trouxe na memória, né, coisas, né, que eu já vivenciei, assim, como é bom a gente ver essa questão da mudança, essa questão do olhar para a gente, da gente se sentir responsável por tudo que nos acontece, sabe? É muito legal. E na poesia, eu não tenho muito hábito de ler poesia, e adorei ler as poesias, e cada uma delas, eu falo que assim, uma vivência para a vida inteira. Primeiro, a ilustração. A ilustração eu me encantava. Em cada poesia, o vivenciar primeiro aquela ilustração. Eu fiquei assim, todas elas, eu fiquei encantada. Inclusive, eu falei que eu vou mandar imprimir, que eu quero fazer um painel com todas elas, porque são maravilhosas, de encantar. E aí, para cada uma delas, eu falo que teve assim, alguma coisa. Por exemplo, no que as meninas falaram, essa questão aí no telhado, né? Para mim, foi vivenciar todos os momentos esbanjando emoção. Para mim, isso seria uma lição de vida. Quando eu estava lendo ali no telhado, é isso, é vivenciar tudo que a gente tem direito. A questão da travessia, um grande desafio diário é a gente conseguir reentender o outro, para a gente conseguir nos posicionar e vivenciar. O chamado, nossa vida pode ser representada pelo mar, onde precisamos ter metas,
plano de ação para não perdermos a rota, sonhos para nos dar motivação, energia para o nosso viver. Então, cada uma das poesias, então, assim, trouxe, assim, alguma coisa para mim, sabe? Então, assim, igual nos Janelas, enfrentar a vida de frente. Fé, amor, coragem, três palavras mágicas. O vento da esperança a nos levar. Então, adorei, foi sensacional. Aí eu, para não ficar lendo tudo, depois eu jogo lá no nosso grupo, compartilho com as meninas. Por favor, Mas tá faz isso ótimo, mesmo, pode viu? ler mais um Tá pouquinho. Tô muito bom. amando Ah, suas, Se suas você quiser considerações. escolher, ó, ah, Lê mais porque um vamos pouquinho pra ninguém cumprir. gente, Catarina. Olha, Ah, então, por exemplo, no Castelo de Luar, é a nossa intuição, emoções, saberes, crenças constituem o nosso castelo de vida. Fazemos diariamente, né? Eu falo que nós construímos um castelo diariamente, principalmente nós mulheres. Chave: como decifrar o outro? Diariamente precisamos decifrar a nós mesmos. Eu falo que, de acordo com cada vivência que a gente tem, a gente descobre uma força que estava escondida, a gente descobre uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, e a gente aprende, né? Sortilégios, diálogos ao caminhar com o outro. Não há apenas a nossa voz. E é difícil a gente escutar muitas vezes a voz do outro. Trapézio, escolhas, escolhas, fé, coragem e esperança. Espelho, quem sou eu? Sou a única responsável por minha felicidade. linda, linda demais, gente. que lindo, Catarina. Muito E você tem bom. razão, Catarina. As ilustrações desse livro, É verdade. como a própria Juliana, que foi a responsável, vocês viram também, vocês chegaram a ler, ela é Juliana Carvalho, ela é professora em Minas Gerais. E ela, né, como ela disse, né, ela não deu o nome de ilustração. No início do livro, a gente pensa, logo que eu peguei esse livro, eu pensei, será que está errado? Depois eu fui entender, instalação poética. Por quê? Porque ela buscou um equilíbrio entre a sensibilidade, a beleza das poesias da Rosiana Morrai com o que tem na natureza, para ela fazer a ilustração. E a gente quer continuar, né, com as leituras, mas antes, nós queremos pedir a vocês que tentem, ao longo dessa semana, criar alguma coisa manual, que eu sei que a Cris já cria aí muita coisa linda. Tentem criar alguma coisa manual com objetos da natureza. Tipo o que a Juliane fez, a Juliane disse, né, que ela foi lá para fora e ela catou folha, flores, pedrinhas, e misturadas com fios, e ela foi criando, né, essa obra de arte. Então, como que é gostoso fazer alguma atividade manual também, né, e o tanto que é necessário para o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, a gente quer pedir, assim, ao longo da semana, para vocês criarem alguma coisa e depois compartilhar conosco, né, Vanessa? Sim, sim, como é lindo, né? A gente fica paralisado aqui, Uhum. não é? Quem mais gostaria de destacar algum poema? Ou da Rosiana Olha aqui, Morraes, deixa esse eu que só nos mostrar voa. um pedacinho. Você falou em Ah, criar coisa manual. Isso aqui é em cima de mosaicos de pisos de Portugal. Aqueles mosaicos que tem, às vezes, nas igrejas, tem dentro das igrejas. Aqui também nós temos e tudo. Então, de fotos que eu tirei, aí eu resolvi fazer e bordar a toalha. que Eita, que legal! maravilha! Ó, nós temos, oi, Daci, nós temos uma artista aqui. Olá, conta para as meninas aí o seu trabalho, já que a gente está falando de arte.
Tá sem áudio, Darcy. Que prazer te ver, Darcy. Quanto tempo? Tudo bem? Darcy tá ali em Milão. Faz um trabalho artístico lindo. Ai, tá Conseguiu? vendo? Ah, Conseguiu. Ah, ai, boa noite. Boa boa noite. noite. Se apresenta para as meninas. Tem algo aí das suas criações aí do seu lado ou não? Eita, tem, deixa eu pegar. Tem? Estou já em casa. Hoje eu cheguei mais cedo, aí vi. Que Tava olhando bom. coisas. Deixa eu ver que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom, vou mostrar. Vou para a sala então, que eu estou no quarto. Assim eu coloco na mesa. Então, eu tenho uma sartoria, né? Quer dizer, um laboratório de costura e sou uma design também. Crio, faço biquínis, faço vestidos, trabalho para, deixa eu ver aqui, para televisão. Quem mora aqui conhece Estrela La Notícia, eu faço para as bailarinas lá de Estrela La Notícia. Aqui eu faço os maiôs. Olha, Aí tem esses dois, né? Porque eu viajei esse final de semana, aí eu botei na bolsa, né? levou tudo. Olha É, que lindo, que chique. é bem lindo. O pessoal que diz que não gosta de oncinha, mas você deve. Depende, né? Os detalhes, né? Fica muito bonito, fica muito fino, Ah, eu amo, mocinha. elegante. Muito lindo. Então, trabalho com. Faço lingerie também, estou sempre em movimento. Eu tinha deixado um pouco, né, Vanessa? Porque eu trabalho muito e sou só também. É difícil de encontrar pessoas para me dar uma mão aqui. Sim. Então, fica muito difícil, tanta hora. Eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair. Mas também é uma coisa que eu gosto muito. Darcy é uma guerreira empreendedora, né, Darcy? Estou muito feliz, consegui agora fazer o laboratório, que agora é só meu. Antes a gente dividia com outras pessoas, né? Mas Que bom. é difícil, né? Eu não sei, todos vocês moram aqui em Milão, na Itália, no Brasil? Tá tudo misturado É, aqui. Tem está Nápoles, misturado. Salerno, tem Brasil, tem Suíça. Ah, ok. Então, E tem Portugal. A Márcia não conseguiu entrar hoje, né? Que ela é de Portugal também. Não conseguiu, né? É. Mas tá tudo misturado, viu, Darcy? Foi um prazer conhecer sua arte, conhecer você, ok, estou aqui. escutar esse sotaque lindo, Ai, obrigada. Nordestina, né? nordestina, que eu acho lindo. É. Ai, obrigada. Bem, agora voltando então para as poesias, para a crônica da Lia Luft, tem alguém que gostaria de fazer mais algum comentário? Quem não falou ainda? Ale, Fernanda. Também adoro o sotaque, ó. Ah, deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui, ó. A E Poliana falou no tem uma telhado. última, Hã? E, tem uma escrito usuário do Zoom, não sei quem é. Aqui a Poliana falou no telhado que ela mencionou, traz essa travessia, comparando a como passar manteiga no pão. Isso é simples, corriqueiro e saboroso, um prazer cotidiano, impensado. Você? Cristina está aí aparecendo? Ah, olha você. Alguém gostaria de falar? Quem não falou? Alessander, tirou o vídeo agora. Quer falar, Ale? Eu não tenho uma poesia que eu tenha selecionado. Eu estou escutando aqui, estou adorando participar com vocês, mas eu não tenho uma poesia que eu peguei. Uhum. Quer falar algum comentário sobre o que você viu aqui? O envelhecer, o espelho? Bom, eu vi assim no grupo, né, que falou sobre as cicatrizes, né, da vida. Eu Uhum. achei uma coisa muito bonita, porque as cicatrizes são as nossas marcas, né? As coisas que a gente passa e que ficam na gente. E são como lembranças do que a gente conseguiu superar. Eu gostei bastante de ter visto aquilo. Muito bem.
Acho que, enquanto o pessoal pensa um pouquinho, Vanessa, porque a gente está quase também chegando no final, né? Sim. Eu gostaria de compartilhar uma das poesias que me chamou, todas, né? Todas eu realmente fiquei encantada quando eu ganhei esse livro, né? Porque isso para mim foi um presente muito grande. Mas a poesia me chamou muita atenção também. Como se fosse fácil, eu me divido em dois. Enquanto a metade fica bordando invisíveis luares, a outra, que também sou eu, anda solta pelos mares. E enquanto a metade fica trançando o azul das tardes, a outra, que também sou eu, anda louca pelos ares. Eu acho que essa poesia tem muito a ver com a gente também. Rosa, eu Porque estava a com gente. ela aqui, ó. É mesmo? Eu vou deixar. A Então vou sintonia, deixar para Rosa, você olha que comentar, linda. vai. Desde o início eu estava com ela pensando, né? Enquanto a metade fica trançando aqui das tardes, a outra que também sou eu, né? Esse nossa Isso, eterna dualidade, né? é isso. O que me chamou a atenção é isso, nossa eterna dualidade e É, os nossos momentos, que a nossa vida, né? Ela é cheia de altos e baixos. Um momento você está lá no fundo, outro momento você está lá no ar, né? sim, Um momento você está tão para baixo, outro momento você está tão, um momento você está tão desligada, né? Está no mundo da lua. Outro você está bem concentrada. Então é assim, né? A nossa vida é assim. Não tem como a gente e como a gente manter. sofre querendo justamente o oposto, né? Querendo uma estabilidade, querendo que nada Uhum, muda, querendo um controle, não é? E a gente sofre demais por isso. é. Ó, a Fernanda está falando, ó. A Ali falou, você pode escrever essa poesia, Rosa? Essa é do livro, não é? É isso que você está falando? Ela está no livro, nós enviamos para vocês, É. é, É o luar. porque Como as é? ilustrações são maravilhosas. Então, a gente envia o livro todo, que tem ele, né, em PDF, fácil de abrir, mas as ilustrações são coisas assim de outro Sim. mundo também, são Você fica lindas, são encantada, né? lindas. Igual a Catarina falou, você fica encantada, você não sabe se lê a poesia ou se É. fica só lendo a Você, ilustração, é. né? E a Fernanda falou boa noite a todas e muito obrigada por essas palavras lindas e profundas de cada uma de vocês. Tá vendo que lindo? Obrigada, Fernanda. Antes assim da a gente está quase finalizando, eu queria perguntar se alguém teria alguma sugestão, né? A gente tem uma aqui, mas se alguém teria alguma sugestão para o Círculo de Alice do próximo mês de maio. Então, quem quiser falar, sugerir algo, tá? A Poliana levantou a mão, não é isso, Poliana? Quer falar? Oi, eu de novo. Não, só que eu queria falar só uma poesia aqui da Rosiana Murray, Ótimo. antes da gente terminar. Fala da Via Láctea, né? Ela fala muito das estrelas, do vento, do céu, né? Uma lua é muito pouco. Precisava de três ou mais, e da Via Láctea inteira, e de cardumes imensos e de imensos temporais, segredos pré-históricos de abismos descomunais, para enganar essa fome de infinito. No começo, falei assim, nossa, mas uma lua é muito pouco, tal, ela quer tanto, tanto. E a gente precisa tanto do essencial. A gente não precisa de muito, né? Mas aí que eu fui entender que essa expansão ao infinito é a expansão da nossa alma, né? Nossa alma quer expandir para além desse corpo físico. E para isso, às vezes, uma lua basta, a lua de fora. A de dentro são mil, né? E aí, também, assim, só para falar desse encontro, eu queria ler um poema que é pequenininho, bem pequenininho, que fala um pouco dessa questão que a Rosiana traz, né, desses astros celestes, e fala também sobre o que a gente está trazendo aqui, que é sobre a poesia, né? Fala assim, é da Ana Cláudia, tá, gente? É um livro que chama Mundo Dentro, Poesia de Sobrevivência. Toda estrela girando, dançante nas bordas dos buracos negros,
descreveria trajetórias certas e errantes de tantos nossos bilhões de seres, quase humanos, que sabem que amam, mas não sabem que versam. É isso. É só isso que eu queria falar. Lindo, Poliana. Muito obrigada. Lindo mesmo. E aí, a Vanessa estava falando, né, gente? Vocês têm sugestão para o próximo encontro? A Marcela levantou a mão. É, Marcela? sim, a minha sugestão é que cada uma escolhesse um autor ou um escritor da sua preferência, escolheva um texto, lia aqui no nosso encontro e depois fazer um debatimento. Cada uma lia o seu e cada uma e depois se fazer um debatimento entre nós, um debate. Cada uma Cada uma pegaria um escolhe trecho de um livro, é isso? um trecho, ou uma poesia, ou aquilo que for da sua preferência, né? E depois ler, né, no nosso encontro e fazer um debate. Uhum. Alguém tem mais alguma Eu sugestão? posso falar, Vanessa? Pode sim, pode sim. A É, Poliana vai eu sair, quero ó. falar Antes de. no Poliana, tá aí sábado. ainda? Só um minutinho. Ô, Para a gente gente, tirar a nossa foto, para a gente tirar a nossa Estou foto, né? aqui. para a Antes. nossa foto, só um É, minutinho, Cris. E eu também, eu e a Vanessa, também selecionamos um livro. isso. Eu tenho ele em PDF, e é um livro que fala de, da- das gerações de mulheres. Ele fala de mulheres que viveram em 1943 e mulheres que viveram em 2011. Então, eu tenho ele em PDF, que é Herdeiras do Mar. Não sei se vocês já ouviram falar. Vamos tirar então a nossa foto, que acho que a Poliana tem que sair, né? Vamos dar um Vamos. sorriso, todo mundo. E... a Rosa, a gente estava conversando Eu sobre queria isso, né? Obrigada, viu, Poliana? Depois você vai ficar sabendo ali o que ficou decidido. Obrigada, tá? Amei. E aí, conversando com a Rosa, a gente pensou que seria interessante porque traz o tema da ancestralidade, não é isso, Rosa? Isso. São duas mulheres, são duas irmãs que vivem em tempos diferentes. E elas, né, são mergulhadoras. A história passa-se na Coreia do Sul, durante a Segunda Guerra Mundial, e na Coreia do Sul, em 2011. E elas rompem, né, as que vivem até 2011, elas rompem com determinados padrões daquela família, que quer manter, principalmente daquela mãe, que a jovem, aos 13 anos, ela é treinada para ser uma mergulhadora. E uma das irmãs não quis ser mergulhadora, ela quis ir para a faculdade, estudar, ser professora. Não vou dar spoiler total no enredo, mas nós achamos que seria interessante porque fala desse romper que a Vanessa, né, tem trabalhado muito também conosco, dessa questão do que a gente herda da ancestralidade e o Uhum. que a gente busca deixar para trás e o que a gente leva com a gente. De talentos, Mas né? aí fica o É. critério. A Talento. Cris queria falar, né, Cris? Acabou não Eu queria conseguindo. falar assim. Estou no encontro, um salto mergulha sobre a vida. Mas aí eu quero agradecer a você, Vanessa, você está me dando oportunidade para eu participar nesses sarais e eu estou gostando muito e eu estou dando um passo sobre a vida. Que linda, Cris! Gratidão pela sua presença tão especial, não é? É. Muito obrigada. Nós é que agradecemos sempre pela sua sensibilidade, sua emoção aqui. Não é isso? É isso. Obrigada. Então, gente, o que que vocês acham? Porque esse livro que a Rosa está falando
é, poderia ser muito interessante, né? A gente conversou sobre ele devido a essa questão que a gente vem trabalhando, como a Rosa já falou, das nossas ligações ancestrais e que muitas vezes a gente nem se dá conta que está repetindo certos padrões, ou quando vamos romper até mesmo com algo, né? Somos tidas como a ovelha negra da família, né, Rosa? Que eu ainda não li, mas me parece que uma das personagens é assim, né? Ela quer romper Sim. e muitas vezes o resto E da ela, família não entende e não aceita, né, aquela escolha daquela mulher. Uma cura, né, é o que a gente chama de cura, que é o que a gente chama de realmente escolher o nosso próprio caminho, né, livres das expectativas que a nossa própria família colocou sobre nós. Todos nós temos isso, né? E muitas vezes é muito difícil conseguir seguir. A gente, quando consegue, vai com culpa e muitas vezes não consegue fazer o que nós queríamos tanto, o que nós já desejamos, não é? Basta vocês pensarem, por exemplo, o que que vocês queriam fazer quando adolescentes, quando crianças. Muitas vezes a gente nem lembra o que que a gente desejava, não é assim? Porque é muito fácil se render ao que o mundo, ao que a família, ao que os outros esperam de nós, não é assim? Então, esse é um tema muito, muito importante. Alguém gostaria de falar algo? Tem alguma outra sugestão? O que que vocês acham disso? Legal. eu gostei muito da sugestão da Marcela também. Aí eu queria propor uma coisa, a gente poderia, o próximo encontro, discutir esse livro, e o segundo faz a proposta da Marcela, porque aí a gente segue mais ou menos o É, que nós começamos com a Vanessa. Um primeiro livro, o primeiro encontro, a discussão do livro é, e a reflexão sobre alguns tópicos, né, que o livro traz. Então é uma coisa mais densa. O segundo encontro, uma coisa mais leve, onde cada um como pode hoje, né? fazer uma leitura, apresentar e fazer um comentário. Pode ser assim, Vanessa e Adorei, eu Marcela, o concordo. Fica grupo? um livro, como Vanessa, foi o posso dizer Alice. uma coisa? Por exemplo, assim, a Maria Rosa, ela falou dessas duas fases, né? Primeiro do livro, depois cada uma com a escolha de um poema e tudo. Como você também está organizando um livro de ancestralidade, talvez também na terceira fase você escolheria os textos do livro que você está organizando e fazer uma leitura. A terceira fase poderia ser assim também, né? Assim você falava também um pouco do teu trabalho, do livro que você está organizando, Uhum. que é de ancestralidade, né? Sim, sim. Pois é, por isso mesmo que a gente A, começou a a minha sugestão é falar desse livro depois que ele estiver pronto. participar o quê, Rosa? Falhou um pouco. Minha sugestão é falar do livro que você está Ah, montando ah, depois que ele estiver pronto. ah, Não dá spoiler. inclusive estão todas convidadas, né, para participar, viu, Darcy? Ok. Tá bom? Ó, tem uma sugestão aqui, tá lá no chat. Cadê? Quem que escreveu? A Poliana. Chegou visita na casa, uma paciente. Ela é fisioterapeuta, viu, gente? Muito obrigada por esse encontro tão especial. Sugiro o Rubem Alves. Rubem Alves é fantástico também, mas eu não tenho nada dele em PDF, que seria o ideal para todo mundo ter acesso, né? Então vamos fazer assim, Rosa. Você passa esse PDF para gente, não é isso? Sim, Passa o PDF, aí no outro encontro de junho fica exatamente. algo de trechos de livro, algo um pouco mais leve como hoje, né? Isso, isso. Ótimo. Todo mundo concorda, gente? Uhum. E aí, por exemplo, mesmo assim que seja um livro um pouco mais profundo, quantas páginas ele tem, Rosa? Você Ele sabe? tem 300 e poucas. É. Mas é fácil de ler. Numa sentada, você lê 50 páginas. Mesmo que seja algo um pouco mais longo, a gente pode trazer também nossos trechos preferidos, não é?
o que em Quem não conseguiu ler passagens. tudo, Isso. isso aí. Tá bom, gente? Tá bom. Alguém mais gostaria de falar algo? Um encontro tão lindo, né? Emocionante, leve, né, Rosa? É, isso mesmo. Eu quero dizer só isso. Eu quero dizer, sejamos luz, arte e poesia para resistirmos às mudanças, aos altos e baixos da nossa vida. Lindo. Seja, que todas nós possamos encontrar a nossa lua interior. Esse texto aí que eu estava parado, que você leu, né, com muita sincronicidade, fala justamente dessa lua, né? Dessa nossa lua interior. Então, que todas nós possamos ter acesso a ela, a essa força do feminino que carregamos e que tantas vezes nos perdemos dela. Essa força do que está aqui no nosso ventre, né? Tá bom? Ótimo. Queridas, muito obrigada, então. E aí, em maio a gente passa uma nova data. É sempre assim, no final do mês. E o livro, E o livro a Rosa vai me passar, não é, Rosa? tá? E a gente Como pode conversar também no grupo, se a gente tiver quiser tirar alguma dúvida, né? A gente pode sempre usar aquele outro grupo para falar sobre isso também, tá bom? Tá bom. Obrigada, Rosa. Muito obrigada a todas, Darcy, Cris. Cris, Obrigada a você. gratidão, Cris. Ale, Marcela, Fê. Um beijo a todas e até o mês que vem. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.